E a advocacia e a colisão de um caça russo com um drone dos Estados Unidos sobre o Mar Negro na tarde de ontem trouxe novas tensões nas relações entre os dois países. Assunto agora para o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Fabrício está conosco aqui. Parece que a Ucrânia também se manifestou sobre o caso. Muito bom dia, Fabrício. Muito bom dia, Matos. Muito bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Exatamente, a Ucrânia se manifestou agora pela manhã, a Rússia também. É um caso que leva a muitas repercussões, sem sombra de dúvidas. Principalmente porque é um drone americano que foi abatido no Mar Negro, uma região que fica ao sul da Ucrânia, também ao sul da Rússia, onde estão posicionados navios militares tanto de um lado quanto do outro, porta-aviões, uma região de muito interesse, da onde saem navios de carga em direção ao Mar Mediterrâneo, em direção ao Oceano Atlântico. Então, uma região muito disputada. O governo dos Estados Unidos fala em perda do aparelho que é usado para vigilância e também para ataques. Ele pode carregar mísseis. Esse aparelho, que é um drone Reaper MQ-9, usado pelo exército americano. Ele diz que os Estados Unidos dizem que o drone estava em uma missão de rotina ontem no Mar Negro, quando foi derrubado. A Rússia afirma que realizou essa manobra porque o drone estava com o transponder desligado. O que isso quer dizer? Que ele estava com um sistema de comunicação sem contato algum com o espaço aéreo local, embora sejam ali águas internacionais. E diz também que o drone estava sem controle, avançando em direção à fronteira russa, a península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014. A Rússia também diz não ter utilizado armas para interceptar esse drone. Por que isso é importante? Porque o uso de armas pela Rússia para abater uma aeronave militar dos Estados Unidos representaria praticamente uma declaração de guerra, tanto de um lado quanto do outro. Eles dizem, então, o próprio Pentágono confirma essa versão. Diz que a hélice do drone MQ-9 foi atingida por um choque com um caça russo. A gente tem aí, então, as imagens, para quem nos acompanha pela internet, da declaração feita ontem pelo Pentágono em relação ao caso. Os dois países, Matos, trataram já de colocar um pouco de panos quentes nessa história, viu? Para evitar um escalonamento do conflito, para evitar que isso se torne, de fato, uma agressão direta entre Rússia e Estados Unidos. Os Estados Unidos, além de dizer, como eu estava falando, que a Rússia não usou armas para interceptar esse drone, também disse que após esse choque, após a hélice ser atingida, o drone foi derrubado propositalmente pelos próprios americanos para evitar que ele seja recuperado pela Rússia. Hoje pela manhã, o embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, foi chamado à Casa Branca para prestar explicações e pediu o fim de voos hostis dos Estados Unidos na região de fronteira da Rússia. E aí, como a gente estava falando, a Ucrânia também se manifestou. O secretário do Conselho de Segurança ucraniano, Oleksiy Danilov, publicou uma mensagem nas redes sociais, vou abrir aspas aqui para ele rapidamente. Ele diz que o incidente com o drone americano provocado pela Rússia no Mar Negro é um sinal de que Vladimir Putin está disposto a expandir a zona de conflito e envolver outras partes, algo que é descartado tanto pelos Estados Unidos quanto principalmente hoje também pela OTAN, que confirmou essa história, mas não acredita que o conflito será escalonado dessa maneira, Matos. Fabrício Naitsky, daqui a pouco ele retorna conosco aqui na programação da Jovem Pan, dando sequência aí à nossa página